Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, domingo, dia 23 de abril, eu tenho a alegria de estar perto de você para juntos meditarmos a palavra do Senhor, tão iluminadora, tão abençoada para a nossa vida. Neste domingo, nós estamos em Aparecida e os bispos estão reunidos em oração. Estamos rezando. Quem está pregando o retiro para nós é o próprio arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Desde ontem, nós rezamos a tarde toda e hoje vamos até ao meio-dia vivendo esse momento de graça, porque não estamos aqui só para discutir problemas, não estamos aqui só para falar dificuldades, mas nós estamos aqui para rezar, para discernir o que Deus quer de cada um de nós. Hoje, a leitura do Evangelho é muito linda. Vamos agora meditá-la. É Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Querido irmão, querida irmã, que texto maravilhoso que hoje, nesse domingo, a palavra de Deus nos apresenta, a igreja nos apresenta, nos mostra os vários momentos onde nós, depois de tantos anos que Jesus ressuscitou, onde nós poderemos vê-lo, senti-lo na nossa vida. O Evangelho nos fala que os 2 discípulos estavam caminhando, saindo de Jerusalém. E chega alguém que eles não conhecem, que eles não reconhecem no primeiro momento, e se aproxima deles, fazendo perguntas e respondendo perguntas, falando da Escritura e aquecendo o coração deles. Então, Jesus, que aparece na caminhada, no dia a dia, chega silenciosamente, sem fazer muita propaganda e nem mostrar algo que é poderoso, mas Jesus que está caminhando com eles, no ritmo deles. E depois eles vão, na palavra de Deus, eles vão escutando e vão aquecendo o coração. Quando Jesus faz que vai para outro caminho, os discípulos convidam-no para um encontro, para uma refeição. E lá eles vão descobrir, abrir os olhos, que Jesus está vivo. Naquela refeição, naquela celebração, Jesus se manifesta como Filho de Deus. Olhe, nós hoje só podemos ver Jesus a partir do testemunho das pessoas, dos seus discípulos. E esse testemunho se torna muito concreto na celebração que eu participo. Quando eu me reúno com os outros para ouvir a palavra e testemunhá-la, eu vou sentir a presença de Jesus concretamente na nossa vida. Mas também Jesus, que é visto a partir quando eu acolho aquele peregrino que estava a caminho junto conosco. Sabemos muito bem que ao nosso redor existem tantas pessoas que sofrem, que precisam de uma refeição. Nesses dias a gente ficou muito contente de ver como a igreja no Brasil ajudou a tantas pessoas no tempo da pandemia. Muitas pessoas receberam a ajuda da igreja para superar a fome, a doença. E foi justamente o resultado das doações dos católicos durante a campanha da fraternidade. E este ano a gente sabe que o tema é tão atual, da fome, combater a fome, superar este gravíssimo mal que atinge tantas pessoas. Fome, ausência de alimento ou também insegurança alimentar, alimentação de baixa qualidade e fome, consequência de falta de oportunidade na nossa sociedade. Então, que Deus nos ajude, que cada um de nós seja testemunha da ressurreição no mundo de hoje. E abençoe você nesse domingo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.